Olá, você está no canal da Letraria. Eu sou a Fernanda, sou pós-doutora em Linguística e Língua Portuguesa e sou coordenadora da equipe de revisão aqui da editora. Hoje a gente vai falar sobre um dos textos mais acessados e mais lidos do nosso blog, que se chama As Vozes de um Texto. Quando a gente fala nas vozes de um texto, significa que um texto, ele traz vozes, ele traz ideias de outras pessoas, de outros autores. Sejam elas ideias que já apareceram em outros textos, em outros trabalhos, ou ideias que foram até faladas, ideias de senso comum, clichês. Então todo texto ele sempre vai trazer uma junção de outros textos e de outros discursos que circulam. A pessoa que escreve um texto, geralmente ela traz essas ideias, esses discursos com os quais ela concorda. Caso ela discorde, ela vai marcar essa diferença no texto dela de alguma maneira. E o que a gente vai falar hoje é justamente sobre essas marcas. Como é que a gente marca até que momento é o autor do texto que está falando ou a partir de qual momento ele está trazendo a voz de uma outra pessoa. Em todo o texto, por mais que a gente não use expressões do tipo eu acho que, na minha opinião, eu penso que, existe um eu ali que está marcado pela escolha de palavras que a gente fizer, pelo estilo de escrita, pela disposição do texto em parágrafos, pela ordem de apresentação das ideias, pela forma como a introdução, o desenvolvimento, a conclusão foram escritos. Então esse eu ele está sempre pressuposto no texto. Isso quer dizer o quê? Que tudo que não tenha sido marcado como voz de uma outra pessoa, de um outro autor, a gente entende que pertence ao autor daquele texto. Quando isso é feito de forma indevida, por exemplo, nos trabalhos acadêmicos, isso pode gerar um problema de plágio, porque se a gente não marcar em que momento eu estou trazendo a citação de um outro autor, de um outro trabalho, eu estou fazendo parecer que aquilo que eu trouxe para o meu texto é meu. Então eu estou me apropriando da ideia de outro como se aquela ideia fosse minha. E é isso que caracteriza o plágio e gera tanto problema nos trabalhos acadêmicos. Então é muito importante a gente marcar esse momento de fala, esse momento de intercalação dos discursos de outras pessoas, dessa intercalação das vozes. E como que a gente faz essa marca? Se a gente pensar no texto narrativo, nas histórias infantis que a gente lê, nas tirinhas, histórias em quadrinhos, essa fala dos outros personagens, ela tá marcada ali pelo travessão, pelo discurso direto, né? Ou então a gente tem a representação no desenho e tem um balãozinho correspondente, então a gente consegue diferenciar quem é o personagem que tá falando naquele momento. Então no texto dissertativo, no texto acadêmico, a gente pode trazer essas vozes de outros autores de duas maneiras, né? Pelo discurso direto ou pelo discurso indireto. O discurso direto é quando a gente transcreve no nosso texto exatamente o que o outro autor disse. Então a gente tem que marcar esse espaço do outro com o uso de aspas para citações de até 3 linhas ou com o uso do recuo e o recuo de 4 centímetros, o espaçamento simples e a fonte menor do que a do texto, de acordo com as normas da BNT, né, quando a gente tem uma citação mais longa. Em relação ao discurso indireto, é quando eu vou trazer a fala, a ideia de um outro autor, mas não exatamente com as mesmas palavras. Então eu vou fazer uma paráfrase do que ele disse, usando as minhas próprias palavras, mas a ideia é dele. Então eu preciso marcar de alguma forma que essa ideia é do outro. Então eu posso colocar essa voz marcada pelo sujeito ou pelo objeto. Então, por exemplo, se eu quiser marcar pelo sujeito, eu posso falar segundo a pesquisadora tal, de acordo com fulano ou conforme afirma fulano e vou trazer a ideia dele com as minhas palavras. Se eu quiser atrelar essa ideia ao objeto, eu posso escrever algo do tipo de acordo com a pesquisa X, segundo o livro tal, conforme o artigo tal, e aí eu trago a ideia do outro parafraseada com as minhas palavras, mas estou atribuindo os créditos da ideia a ele. Quando essa ideia está sendo atribuída ao objeto, né, seja ele a pesquisa, o livro, o artigo, eu posso fazer isso na voz ativa, que são esses casos que eu já citei, a pesquisa afirma, o livro mostra, ou posso fazer isso na voz passiva, por exemplo, os resultados dessa pesquisa mostram que foi discutido neste trabalho tal assunto. Então, é responsabilidade do autor ou da autora do texto fazer essa marcação das vozes
Porque o leitor, além de não ter obrigação de saber quem está falando, ele não tem como identificar se ele não conhecer aquele autor e se ele não conhecer os outros autores que aquele autor já leu. Então todo o texto, na verdade, ele traz ideias de vários outros textos que já foram lidos ao longo da vida, ao longo de uma determinada fase, mas é preciso marcar a quem pertence cada uma daquelas ideias. Então, voltando ao que eu tinha dito lá no início do vídeo, se a gente faz essa introdução da ideia de outros autores sem marcar a propriedade, né, quem é o dono daquela ideia, a gente está fazendo uma prática que é caracterizada como plágio, que além de ser ilegal, é crime, é uma prática totalmente irresponsável. Além de ser antiética, é uma prática que é facilmente identificada, porque hoje em dia existem inúmeros programas, sites e recursos anti-plágio que servem justamente para identificar em um texto acadêmico qual parte não foi escrita pelo autor do texto e foi escrita por um outro autor que ele não citou. Então isso quer dizer que se eu fiz um trabalho com bastante cuidado e coloquei todos os autores na lista de referências, fiz as citações de acordo com a ABNT, eu ainda corro o risco de ter o meu trabalho caracterizado como plágio? Não, provavelmente não, porque se você fizer as citações adequadas de acordo com a ABNT, os programas antiplágio conseguem identificar que aquele trecho não é da fala do autor, ele está marcado, seja pelas aspas, seja pelo discurso indireto, seja pelo recuo, seja pela referência a um autor. Então, quando um programa identifica que aquele trecho é uma citação e não uma cópia, ele não caracteriza plágio. Uma outra dúvida que as pessoas costumam ter em relação a esses programas antiplágio é que ele detecta uma porcentagem do seu trabalho que foi plagiada e não criada. E aí às vezes as pessoas perguntam, mas até quanto % de plágio pode ter o meu trabalho? Não pode ter nada, tem que ser zero esse resultado, porque se tiver 1% já tem um plágio. Então qualquer quantidade que aparecer ali, ela vai comprometer a qualidade do seu trabalho e a sua responsabilidade sobre aquele trabalho. E esse assunto é muito complexo porque, principalmente na área acadêmica, você corre o risco de perder o seu título de doutor, de perder o seu diploma de graduação, se você tiver plagiado trechos de outros autores e colocado isso no seu TCC, na sua tese, na sua dissertação. Então, além de ser uma prática antiética e irresponsável, ela vai contra justamente a ideia da graduação ou da pós-graduação, que é você ler outros autores e a partir daí desenvolver o seu trabalho, a sua ideia, melhorar a sua ideia. Você não é impedido de citar outros autores, você só precisa dizer que você leu e que você está citando eles. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no nosso canal. Um abraço e até a próxima!